O importante aqui no Ray Samples, que é a quantidade dos samples, né? Vou até abaixar mais aqui, nem sei se vai dar certo. Mas, ó. O ideal aqui é 250 para cima. Por exemplo, se eu botar 250 e der render, é o padrão que estava. Só que mesmo 250 não é muito. Tá vendo? Ele ainda fica levemente granulado. O ideal, de repente, é você trabalhar com valores mais altos. Por exemplo, 500. Só que vale ressaltar que com 500 o render vai ficar mais lento. Só que essa sombrinha que está embaixo dos objetos, ela fica mais, sabe, mais fininha, mais difusa, mais limpa, fica mais bonita. A verdade é essa. Então trabalhe com critério essas opções. Eu vou baixar aqui de novo, botar um 50 só para teste. Nós temos agora aqui o filter size. Vou tirar um render. Tudo meio detonado, né? O filter size está 0,5. Coloque 100, por exemplo. Ó, ele vai até 30, é o máximo. Falei 100, mas 100 é muito. Eu aumentei o filter size, o render vai ficar muito, muito lento. Eu até parei de falar, mas eu estou aqui ainda. O render, como eu disse, ele fica bem mais lento. Vocês podem ver aí na cena quanto tempo tá levando para renderizar o objeto. E qual que é a diferença que pode ser vista na cena? A sombrinha, que deveria ficar só aqui embaixo, ela está muito espalhada. Tá vendo? Ela expandiu demais. Então a impressão que dá é que tá errado, que nem tem sombra nesse objeto. Pode cancelar. Eu vou fazer um clone aqui, só pra gente comparar. Vou levar pro lado. Aqui eu vou voltar. Tava 0,5. Eu vou até colocar um valor menor. Eu vou colocar 0,1, por exemplo. 0,5 ao máximo. Deixar em 0,5 mesmo e vou renderizar novamente. Vamos comparar agora as duas coisas. Mesmo com a cena granulada e meio borrada, você vê que a sombrinha está bem definida aqui embaixo, tá vendo? Nesse caso não tá. Eu posso até aumentar aqui o Raise para, sei lá, 250, que era o padrão. Renderizo novamente. Só para ficar certinho aqui, né? E a gente compara lá, ó. Então aqui ficou mais, né, mais disperso e aqui ele está bem concentrado embaixo. Então com isso, vocês podem usar com critério o filter size, né? Então se quiser mexer um pouquinho, pode, mas não exagera muito não. Na sequência nós temos aí o Ray Bias. Como é que a gente poderia traduzir para entender melhor esse Ray Bias? O filter size é o tamanho do filtro, né? Então já ficou entendível. Range samples quanto mais samples você tem, né, é a quantidade de pontos que você tem. Quanto mais pontos você tem, mais suave fica. E Ray Bias, a gente podia entender ele como a influência do raio. No caso do Ray Bias, vale ressaltar que menos é mais. Ele está aqui com o valor 0,03. Eu vou colocar aqui um 200, por exemplo, e vou renderizar. Eu vou fazer uma cópia aqui, só para a gente comparar depois. Renderize. Olha o que acontece. Então a sombra ela vai meio que dispersando também. Eu coloquei 200. Eu vou colocar 100 agora. Vou renderizar novamente. Nós vamos comparando aí. Então percebe também que ela vai se deslocando, ela vai abrindo, ela fica até meio que projetada. Vai abaixando, 50. E ela vai se aproximando mais do objeto. Né? O raio ele fica mais concentrado ali perto do objeto. E até chegar ao seu valor original, que era 0,03. E fica mais certinho aí. Então compara, ó, né? A gente fez vários testes aí, tudo que a gente está trabalhando. Bom, vamos falar agora do Cone Angle. Cone Angle, para a gente entender melhor, primeiro vamos abaixar o valor dele. O máximo que ele abaixa é 33. Renderize. E veja o que acontece. Nós temos aí a sombra um pouco mais marcada, né? O ângulo dela, que é em formato de cone, ele está mais marcado, né? Fica até um pouco feio. A gente pode até tentar corrigir aqui, aumentando o valor de Ray Samples. Mas vamos perceber como é que fica, ó. Ainda fica meio marcado demais. Vamos aumentar ele para o valor máximo, que é 90. Eu vou abaixar aqui para 250. Vocês estão vendo que, né, as coisas se interagem entre si. Às vezes você altera uma coisa, você altera outra, e ele vai ficando correto aí. Ó, no valor máximo, né, ele fica aparentemente mais definido.
Nós temos agora aqui o Object Multiplier, Color Bleed e Filter, Color Filter. Eu vou mexer aqui no Color Filter. Eu vou colocar aqui um azul, por exemplo. Renderize. Veja o que acontece. Ainda nada, porque a gente precisa mexer em outras coisas. Vem aqui em Extra Ambient. Extra Ambient, se eu mexer aqui, não quer dizer que vai ficar cinza ou azul. É só a intensidade do Extra Ambient. Eu vou deixar aqui em cinza e vou renderizar. Agora você pode perceber que a cor ficou tudo mais levinho, né? Ficou mais lavado aqui. Tá vendo? Então você pode controlar se você quer algo. Eu vou fazer um clone aqui para vocês verem. Vocês podem controlar se vocês querem algo mais intenso ou se vocês querem algo mais levinho. Ó, aqui, ó, tá vendo? A sombra fica mais definida, fica mais marcada. Viu? E aqui fica mais lavado. Estão vendo? Então, controle a intensidade. Se quiser mexer um pouquinho, você vai ajustando essas coisas que eu estou falando e aí você vai tendo uma cena mais refinada. Então, vocês podem controlar isso facilmente. Isso aqui é importante, ó, bounces. O bounces eu vou deixar aqui em 5. Vou ser bem agressivo. Renderiza. Vamos ver o que vai acontecer. O bounce, ele pega a cor do próprio objeto e a luz vai bater no objeto e ele vai carregar um pouco da cor dele e vai espalhar para o ambiente. Porque no mundo real, se vocês olharem, isso acaba acontecendo. Então, vamos supor, você tem uma cortina vermelha na sua sala. Se a luz do sol bate na cortina, é capaz que a sua parede fique um pouco avermelhada. Porque isso acontece, né? A luz do sol bate e mesmo que o objeto não é nada espelhado, a cor ela é um pouco refletida, né? Principalmente no que é branco, como é o nosso caso aqui. Estão vendo? Então, o bounce eu vou diminuir, eu posso colocar aqui, por exemplo, 2. O volume dele, a gente pode até aumentar aí e renderize novamente. Olha o que acontece. Você tem algo um pouco mais leve, tá vendo? Não é aquela coisa exagerada, mas ainda tá aí. Então, se você usar o bounce, eu vou diminuir aqui o volume também, que não deu muita diferença. Sei lá, vou deixar 8 assim. Aumenta um pouco o bounce. Aqui vou deixar um pouquinho assim isentado. Vou renderizar. Tá vendo? Então, o que está perto do que é verde ficou meio esverdeado aqui no branco. No caso do azul, meio azulado, roxo, meio roxeado, vermelho, meio avermelhado. Então, podem utilizar o bounce com um certo critério, que tudo pode ficar melhor. Aqui, nesse caso, ó, nós temos o Adaptative Undersampling, né? Nós temos aqui o inicial, ele está em 16. Se você colocar 1, ele vai demorar mais o render. Porque 16, por 16, ele está considerando que é uma área grande. Se você deixar 1 por 1, ele vai considerar que é uma área menor, né? Então, seu render vai ficar mais demorado. Só que, tanto as cores quanto o sombreamento, ele vai ficar mais refinado também. Tá vendo? Fica com um refinamento mais bonito, né? O bounce fica mais refinado também, tudo fica aparentemente um pouco melhor. Só que o render vai demorar mais tempo também. Veja só, ele demora bastante tempo. Isso é nítido. Tá vendo? Foi aí. Aqui embaixo, 1 por 1, mesma coisa. Se vocês aumentarem aqui, quanto mais, fica mais rápido. E esse aqui é interessante, ó, porque o primeiro é o sampleamento, né? Que tem a ver com esse sample aqui também, né? A quantidade. Se vocês entenderam essa parte, isso aqui vai ficar entendível também. Aqui, o down é o que fica embaixo. Então, ele começou com 32. Se eu colocar aqui 1 também, vai demorar mais o render. Só que também o nível de detalhamento vai ficar melhor. Vocês vão ver aqui, entre o objeto e entre o chão. Ele está mais claro assim, porque o meu bounce aqui está 3. Depois eu vou diminuir para 1, por exemplo.
Aqui eu não sei se fica tão nítido, mas a ideia que eu tô passando é essa, quer ver? Onde nós mexemos aqui, ó, no down. Então ele fica, tá vendo? Ele fica mais pretinho, assim, fica mais marcado. Tá vendo? Aqui também você pode ver que tem uma linha assim, um pouco mais marcadinha. Eu vou até cancelar. Agora nós temos o contraste, né? A subdivisão de contraste. Por padrão tá 5. Vamos aumentar isso aqui, só para ver como é que ele se comporta com valores extremos, né? Muito alto, depois muito baixo. Vou deixar aproximadamente 100. Aqui eu vou deixar em 16 e aqui em 16 para ficar mais rápido. Aqui até 32, né? Que ele permite. Renderize. Vamos ver o que acontece. Eu vou cancelar e vou mexer no bounce, que está muito, né? Emitindo muita luz aí para todos os lados. A luz bate, está refletindo demais. Renderize e vamos ver se o que a gente fez vai ter sentido. Então olha só, parece que voltou a ficar um pouco mais forte, né? Vamos diminuir isso aqui e vamos deixar quase nada, só para ver se dá para perceber. 0,5, o padrão dele estava em 5. Nós aumentamos para 100 e agora nós abaixamos para 0,5. Aparentemente também não muda tantas coisas. E agora nós vimos praticamente todas as opções que nós temos aí nas janelas. Algumas delas não sei se ficaram entendíveis, outras já ficaram mais. O importante é que vocês podem fuçar muita coisa, vocês vão pegando na prática mesmo, não tem jeito. O importante é fuçar. Vocês vêm aqui e falam, vou mexer um pouco no global multiplier. Aí renderiza, ficou mais claro, sabe? Vem aqui no samples, aumenta. Olha, ficou mais definido, ficou mais bonito, entendeu? Vem no bounce, aumenta e vai controlando esses aspectos. Eu acho que os principais, na minha opinião, para que se possa controlar, é samples, que dá bastante diferença. Bounce também dá bastante diferença. Color filter e extra ambient também vocês podem controlar. Não há problema nenhum. Mas sempre utilizar as coisas com bastante critério. Também, para finalizar aqui a videoaula, vou mostrar a última coisa. Mostrar aqui, que eu já mostrei também em outras videoaulas, né? Vou mostrar de novo. Que a luz Skylight ela funciona com outras luzes. Eu vou habilitar aqui o Omni novamente. Vou apertar perspectiva, né? Deixar aqui. Vou apertar F4 só para assumir com wireframe. E aí nós estamos com essas duas luzes combinadas, tá vendo? Tem duas luzes aqui. Renderize. Nós temos aí dois tipos de sombreamento, né? O que está embaixo e o que está projetado. Logo de cara eu vejo que preciso diminuir a intensidade do multiplier aí. É igual aquele multiplier lá, só que aqui é o multiplier do Omni. Eu vou colocar 50%, que é 0,5, e vou renderizar. Assim eu vou conseguir ver um pouco do Omni e um pouco do Skylight. Eu posso vir aqui em Render Setup e diminuir aqui também para 50%. Estão vendo? Então 50% dessa mais 50% dessa dão 100%. E talvez podem ter uma iluminação razoável na cena. Então percebe que aqui embaixo você tem aquela sombrinha bonita e aqui você tem a sombra projetada. Ainda podemos diminuir aqui, está 0,5, vou colocar 0,2 por exemplo. No Render Setup, eu venho aqui, está 0,5, aumenta um pouco, vai 0,7 por exemplo. Renderizo. Tá vendo? Tem a sombrinha embaixo, tem a sombrinha projetada. Lembrando que também a sombra projetada, eu vou apertar F4 para ver aqui, né, que está tudo escuro. Lembrando que a sombra projetada ela pode ser configurada, e isso eu já mostrei para vocês em outras videoaulas. Quem tiver curiosidade, vai lá no blog ou no YouTube e procure por Luz Omni. Eu criei um tutorial que tem várias partes que ensina a configurar vários parâmetros da Luz Omni. Mas eu vou mostrar aqui de novo. Ó. Nós temos aqui a opção Shadow Map Params. Aqui nós temos o... Eu já expliquei isso também. O Bias aqui eu gosto sempre de deixar em 0. Já falei por quê, não vou falar de novo. O Size eu já expliquei por que eu gosto de aumentar também. Na videoaula correspondente à Luz Omni. E os Samples também eu falei porque eu gosto de aumentar. Então eu não vou explicar, eu só vou renderizar. O render agora vai demorar um pouco mais do que o normal. Mas perceba que a sua sombra está mais esfumaçada, estão vendo? Não está aquela sombra dura.
Vai ficar agora mais esfumaçada ainda. Tá vendo? Então, combinando essas coisas que eu estou mostrando para vocês, vocês podem ter uma iluminação de muita qualidade na cena, né? Uma iluminação até profissional em certos aspectos. Eu vou mexer só